Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver um exemplo de um limite de funções trigonométricas que tem uma indeterminação. Então, limite de cossecante menos cotangente de x quando x tende a zero. Lembrando que a cossecante de x é 1 sobre seno de x e cotangente é cosseno sobre seno. Então, reescrevendo no limite, nós teremos 1 sobre seno de x menos cosseno de x sobre seno de x. Quando x tende a zero, o seno de x, ele também tende a zero. Cosseno de x, quando x tende a zero, tende a 1. E o seno de x tende a zero. Então, observe que nós ficamos com um limite do tipo infinito menos infinito. E esse tipo de indeterminação, para resolver, nós temos que transformar numa indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Nesse caso, então, nós reescrevemos o limite como 1 menos cosseno de x dividido por seno de x, quando x tende a zero. Ficamos agora com um quociente. 1 menos cosseno de x, quando x tende a zero, vai tender a zero. E seno de x, quando x tende a zero, também vai tender a zero. Ou seja, transformamos numa indeterminação 0 sobre 0. Para seguir, vamos multiplicar pelo termo 1 mais cosseno de x. Multiplicar o numerador e o denominador. Então, ficamos com a multiplicação de 1 mais cosseno de x, 1 mais cosseno de x. Coloque em colchetes para não se atrapalhar. Fazemos a multiplicação do numerador e do denominador. Usamos no numerador o produto notável, produto da diferença pela soma, ficamos com o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. No denominador, copiamos os elementos como um produto seno de x que multiplica 1 mais cosseno de x. A aplicação do x em zero nos resulta em 0 sobre 0, ou seja, a multiplicação por 1 mais cosseno de x e divisão por 1 mais cosseno de x não levantou a indeterminação. Então, o que nós precisaremos usar? A identidade trigonométrica, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. Ou seja, 1 menos cosseno de x é seno ao quadrado de x. Então, no numerador, temos seno ao quadrado de x, dividido no denominador por seno de x, 1 mais cosseno de x, quando x tende a zero. Podemos simplificar seno ao quadrado com seno, e o nosso limite vai ficar seno de x dividido por 1 mais cosseno de x. Quando substituímos por x igual a zero, ficamos com seno de zero sobre 1 mais cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, seno de zero é 0. Portanto, limite de cossecante de x menos cotangente de x, quando x tende a zero, é 0. 0 dividido por 1 é 0. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.